botar pra gravar logo antes pra não esquecer. Então beleza, velho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Vendo? Tá me enxergando. Então demorou, velho. Bom, essa aulinha é mais introdutória, né? A gente vai dar as noções iniciais de programação em Ruby. Bom, queria pedir pra, assim, se tiverem qualquer dúvida, podem me interromper à vontade, porque às vezes eu acho que alguma coisa pode ser simples e não paro pra perguntar se vocês estão com alguma dúvida. Aí vocês, bom, qualquer coisa podem me interromper pra perguntar e vamos seguir. Tá, acho que a maioria de vocês já começou a programar, então vocês já sabem o que é programação. Então, é basicamente escrita, manutenção de programas, de computadores. Então, tipo, desenvolver o software do computador, né? De desenvolver algum software, algum programa. E eles são compostos por conjuntos de instruções, que são os algoritmos, que o programador que determina e descreve as tarefas que vão ser realizadas pela máquina, né? Então, mas assim, o que é tal de algoritmo? Aqui nós temos um exemplo de um algoritmo que é bem simples, não tem nada a ver com programação, mas basicamente abrir o forno, você vê, o forno está aceso? Não, se não tiver aceso você acende fogo, aí você pode assar o pão. Agora se o forno já tiver aceso, você só bota a lenha e você pode assar o pão. Pronto, isso é um algoritmo bem simples. E ele é basicamente um conjunto de instruções que são necessárias para a gente realizar uma tarefa. E bom, ele deve ser finito e assim, é o meio que você se comunica, é o meio que comunica com o computador, né? Então, criar um algoritmo é uma receita de bolo, né? Então, você tem que se pensar no passo a passo para que tudo aconteça, né? E para você explicar para o computador exatamente o que você quer que ele faça. E bom, vamos falar da linguagem, né? Nós vamos usar o Ruby aqui. É uma linguagem de programação. Opa, alguma coisa? Só um instante, eu acho que se você só cortar a câmera enquanto você estiver compartilhando, talvez fique um pouquinho melhor, que tá com um pouquinho de chiado no microfone, não sei se é por Pode conta ser. disso. Não, eu acho que o microfone é ruim mesmo. Mas só enquanto estiver Deixa eu compartilhando, ver. aí quando voltar, Deu uma melhorada, velho? Ou tá igual? deu uma melhorada. Léo, tá tudo bem aí? Ele tinha mandado aqui no chat. Aí galera, se vocês tiverem uma dúvida, é melhor vocês ligarem o microfone, porque geralmente quem tá passando a aula, né, não tem acesso direto ao chat. Muitas vezes tá aqui com a tela no slide, esse tipo de coisa. É que pra mim, eu não sei se é só pra mim, mas além do chiado tava travando também. Pode ser minha internet, não sei. Acho que travou aqui também um pouquinho. Vamos Cara, ver aqui se tá limpinho. melhora agora então. Se travar de novo, vocês me avisam. Se, Vai se tá estar. limpinho pra alguém é porque é a internet de quem tá travando. Então, a gente não tem muita opção não. Beleza, beleza. Então, beleza, fala do Ruby, é a linguagem que a gente vai estar usando, né? Que a gente vai usar daqui em diante, né, na Struct. Assim, existem várias linguagens de programação. Quem está fazendo a PC agora deve estar vendo Python, né? Quem fez a PC há um tempo atrás, que é o meu caso, viu C, C++, ou algumas outras linguagens no curso, né? E, assim, uma linguagem de programação é a ferramenta que a gente usa para se comunicar com o computador, assim, para passar as instruções para o computador ao invés de ter que fazer tudo em linguagem de máquina, que é 0, 1, que ninguém entende, nada. Então, Ruby é uma linguagem de alto nível, que não significa que é difícil, significa que, pra quem não sabe, é uma linguagem que é mais próximo da linguagem humana do que da linguagem de máquina, que é esses bando de bits 0 e 1. Então, ela é um pouco mais intuitiva de entender do que se a gente pegar uma linguagem de mais baixo nível, como a Assembly, por exemplo. E vamos falar dos tipos das variáveis. A gente tem esses 5 tipos principais de variáveis, que são o integer, que o famoso int, que representa os números inteiros, o float, que representa os números decimais, boolean, que representa apenas se é verdadeiro ou falso, string, que é uma sequência de caracteres, e o symbol, que é quase string, só que a única diferença é que no symbol você não pode modificar o symbol, ele é imutável, enquanto a string você pode modificá-la. Assim, então para declarar as variáveis a gente bota o nome da variável e bota o valor que a gente vai declarar com esse igual, né?
Então inteiro a gente bota igual a 4 ou igual a 3 igual a 14 para ser um float. O boolean só pode assumir os valores true ou os valores false. Então você não pode ter um boolean verdadeiro, por exemplo. Tem que ser um desses dois valores. E a string a gente pode botar tanto por aspas simples ou aspas duplas. Não tem nenhuma diferença declarar string assim, mas a gente recomenda usar aspas simples geralmente, a não ser que aspas duplas sejam necessárias. A gente vai mostrar um caso mais pra frente em que aspas duplas são realmente necessárias, né? E o symbol a gente declara com esses dois pontos na frente. Então vamos abrir aqui o terminal. Vou mostrar pra vocês como é que declara as variáveis, né? Se a gente vir aqui quando vocês estiverem no terminal, para quem ainda não usou, para quem baixando o Ruby agora, nunca usou, a gente dá esse comando IRB, que ele abre o console do Ruby, e vocês podem botar qualquer coisa de linguagem de Ruby aqui para testar alguma coisa rápida. Assim, não programem aqui, porque quando vocês fecharem esse console vai sumir tudo, então não é uma boa ideia. Mas vou mostrar um exemplo dessa parte de ser imutável da string e do symbol, né? Por exemplo, se eu declarar uma variável nome igual a Gabriel, por exemplo, e eu fizer um nome nome mais cruz. A gente vai falar dos operadores mais tarde também, mas isso aqui é só para exemplificar. Isso aqui vai concatenar essas duas strings, né? Então quando a gente fizer isso, ele vai dar o Gabriel Cruz. Agora, pro symbol a gente não consegue fazer isso. Então se a gente transformasse se a gente fizesse, por exemplo, botasse esse exemplo aqui que está no slide, EJ_struct, que é um símbolo, a gente não consegue fazer isso porque se a gente fizesse aqui mais, por exemplo, se a gente tentar botar outro símbolo aqui, EJ, eu ia falar, não consigo encontrar o método mais para essa classe symbol. Então significa que a gente não consegue alterar essa variável. Ficou clara essa parte? Pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só ligar o microfone, galera. Pois é. E acho que vale só comentar que a ideia, basicamente, para se alguém aqui já usou alguma outra linguagem de programação, é que o symbol é algo constante. Então, você vai colocar ali e ele é imutável, por isso você não consegue concatenar ele com nada, né? Ele vai ficar ali para sempre. Então, se a gente está numa linguagem, às vezes, um pouco mais alto nível, que tem um const para você utilizar, aquela variável que nunca vai mudar, seria o próprio symbol aqui. Isso é um Qualquer pouco coisa diferente. nesse symbol. Opa, pode falar. Davi, né? Pode botar qualquer coisa dentro do símbolo, pode botar um número lá dentro, e ele sabe que tem um número lá dentro, por exemplo. Se você botar um número dentro do símbolo, ele vai considerar, não vai ser um número, vai ser meio que uma string, só que vai ser um número em formato de símbolo, mas você pode botar um número lá dentro. Mas uma coisa, ele não é exatamente como se fosse um const, porque o const, quando você declara, por exemplo, no JavaScript, você nunca pode mexer nessa variável. Mas nesse caso, se eu pegar aqui eu botei aqui, por exemplo, EJ, né, que é struct, eu posso mudar o tipo dela declarando ela como outra coisa. Se eu fizer, por exemplo, botar EJ struct, eu posso fazer isso. Vai passar a ser uma string. Mas aquele símbolo ali, ele não pode ser mudado, mas eu posso mudar a variável. Acho que esse negócio que pode confundir um pouco. Mas bom, se não tiver mais dúvida, vamos seguir. Eu tenho. Fala. Eu não peguei essa última parte. É basicamente que a variável pode ter o mesmo nome que um símbolo? Ou eu entendi errado, completamente errado? Não, é que uma variável, eu vou falar disso aqui um pouco mais pra frente. Aqui. O Ruby é uma linguagem dinamicamente tipada. Então a gente não precisa declarar de antemão o tipo da variável, assim. Então, depois de declarar uma variável, ele verifica a cada interação daquela variável o tipo dela. Então eu posso estar sempre mudando o tipo da variável conforme eu quiser. Se eu quiser escrever nome igual a 18, ele vai ser um integer. Se eu usar esse método classe que está aqui, eu posso checar a classe dele e vai ser um integer. Mas agora, se eu quiser mudar o nome para, por exemplo,
Davi e eu checar a classe dele, agora ele é uma string, então ele não fica preso a um tipo de variável, que nem no C, por exemplo, que acontece isso. Deu pra entender? Tá, entendi. Eu tinha entendido errado. Tá, obrigado. Por nada, tranquilo. Bom, seguindo, beleza. Agora, como que a gente pega uma entrada do usuário? Por exemplo, eu quero saber o que o usuário digitou para usar no meu código. Como é que eu faço isso? Bom, a gente pode usar esse método gets, que ele vai simplesmente pegar o que você digitar no console. E você também... vou mostrar aqui uma coisa. Sair aqui do console. Para quem nunca mexeu no Linux, eu vou dar uma breve introduçãozinha ao terminalzinho do Linux, que ele é muito bom de usar. Se você quiser ir para alguma pasta, você pode usar o comando change directory, que é cd, né? Cd, aí você escreve o nome da pasta que você quer ir. Por exemplo, eu quero ir para documents, que está aqui nos meus arquivos aqui. Quero vir para essa documents aqui. Aí eu entrei aqui. Aí aqui eu vou para a pasta da struct. Aí beleza, vamos supor que eu não tô com isso aqui aberto e eu quero saber o que tem aqui dentro. Eu posso usar esse ls, que eu não lembro o que significa, mas ele lista tudo que tá dentro desse diretório e mostra. Quando tá azulzinho assim é porque ele é um diretório, então é um que você pode entrar. Vamos dar esse cd 21.2. Aí eu vou dar um ls, vamos dar um cd trainee, entrar no diretório, cd aula. Isso aqui é um negócio interessante também. Quando tiver espaço, você não consegue fazer isso aqui, porque ele vai sempre entrar no primeiro. Ele vai achar que isso aqui é o nome do arquivo e não vai entrar. E como que você entra em pasta que tem espaço no meio? Você pode botar essa barrinha aqui, que vai basicamente dizer para o terminal que esse espaço faz parte do que você está digitando. Então, botando essa barrinha aqui, você consegue entrar no diretório. E bom, então aqui eu vou criar um arquivo para a gente poder brincar com isso aqui. E para criar um arquivo no terminal, a gente pode simplesmente usar o comando touch, que ele vai criar um arquivo pra gente e dizer o nome do arquivo. Vou botar aula1.rb, que rb é a extensão do Ruby, né? Aí você dá um ls, a gente vê que esse arquivo já está aqui. Aí para abrir ele pelo terminal, depende um pouco do programa que você está usando, mas se você tiver o VS Code, você consegue fazer simplesmente code aula1.rb e ele vai abrir no VS Code o arquivo. Deixa eu só confiar. Davi, Oi, ls é literalmente list mesmo. sério? Achei que era uma sigla. Ah, então é Sim. isso. List. Pra mostrar tudo. Aí, beleza. Eu criei o arquivo aqui. E vamos fazer esse negócio de pegar a entrada do usuário. Vamos falar que eu quero botar nome. Vai ser igual a um get. Pode aumentar um pouquinho a fonte aí? Opa, posso. Tá melhor agora? Aí, beleza. Tá show. Beleza, vamos supor que o nome é igual a gets, pra ele ler do usuário. Aí eu venho aqui no terminal pra rodar um arquivo em Ruby. O que você faz? Ruby, nome do arquivo, simplesmente isso. Aí vai tá assim porque é pra eu digitar alguma coisa, sei lá, Davi. Aí vai lá, pô, legal, não aconteceu nada. Como é que eu sei se ele realmente pegou? Então aí que entra como que a gente vai ver o conteúdo na tela. Bom, tem três formas simples da gente ver o conteúdo na tela. A gente tem o puts, o print e o p, e que eles têm algumas propriedades diferentes. O puts, ele imprime na tela o conteúdo e ele bota uma quebra de linha automática. O print, ele vai pegar, botar o conteúdo igualzinho no puts, só que ele não vai botar essa quebra de linha. E o p, ele vai meio que inspecionar o elemento na hora de imprimir, na hora de debugar. Por exemplo, se eu fizer aqui esses exemplos que estão aqui, né, vou até copiar para ganhar tempo. Opa, quebrou. Beleza, aí eu vou comentar aqui. Para comentar no Ruby você bota jogo da velha, né, na frente de cada palavra. Eu não tenho certeza se tem como comentar bloco de código, mas você bota o jogo da velha na frente da linha que você quer comentar. Então, vamos lá.
eu quero dar esse nome.gets, vamos rodar aqui, aí eu vou receber a string e vai imprimir hello world, normal. Agora se eu tivesse usado print, ele vai imprimir aqui, mas não vai botar quebra de linha, tá vendo que ele juntou aqui a nova linha do terminal, juntou na linha da saída do programa. E o P, diferentemente do print, ele vai mostrar pra gente que isso aqui é uma string. Então, se a gente fizer aqui, opa, calma aí, Ctrl L pra limpar o terminal, gente. Já quem não sabe, ajuda bastante. Aí, Ruby aula 1.rb, ler alguma coisa. Ele tá vendo que ele imprimiu aqui como se fosse um string, né? Ou botar aqui o puts porque limpei o negócio. Aqui na string, no puts ele não botou esses aspas da string. Então, o P ele meio que inspeciona o elemento antes de printar. Mas beleza. Agora vamos printar alguma coisa que eu li, né? Porque não adianta nada eu ler isso aqui e não imprimir. Então, vamos pagar isso aqui. Agora, vamos simplesmente dar um puts nome. Quando eu faço esse puts nome, que eu tô fazendo? Tô pegando o que eu li aqui no gets e tô imprimindo na tela. Basicamente isso. Aí, vamos for Davi, vai imprimir o que eu escrevi. Mas, vamos supor que eu queira botar aqui um int, por exemplo. Se escrever aqui um int. Opa, calma. Se eu botar um puts nome, botar um puts nome.class para pegar, imprimir a classe do elemento que eu tô pegando, né? Se eu fizer isso aqui e botar 2, por exemplo, ele vai falar que 2 é uma string. Só que assim, eu queria ler um int. Como é que a gente faz isso? Então, a gente usa esse método toInt ou toFloat, ou assim, o que você estiver lendo, você pode usar esse ponto to aqui, que ele vai converter o que você está lendo para o valor que você quer. Então, pro tipo da variável que você quer, né? Então, se eu pegar aqui e botar 3, ele vai falar agora que é um integer. Se eu botar toFloat aqui, né, toF, vai rodar, vai falar que é um float. Então, isso aqui ajuda bastante, que às vezes você esquece que o negócio lê sempre como string. E agora é esse chomp aqui, vou mostrar por que a gente precisa dele várias vezes. Se eu tô pegando o nome aqui e eu vou imprimir esse nome assim, ele imprime o nome normal. Mas se eu der um P, um print no nome, vou comentar isso aqui, e dar um print no nome, ele imprimiu o nome aqui, só que ele quebrou uma linha. Mas por que ele quebrou uma linha se eu usei um print? O print não era para botar tudo na mesma linha? Está acontecendo porque esse gets, ele por padrão ele bota uma quebra de linha no final da string. Tanto que se eu der um P, aquele comando para inspecionar o elemento, e eu rodar, a gente vai ver que ele tem esse barra n, com esse barra n invertido aqui no final, que representa a quebra de linha. Então, para contornar isso, a gente usa o método .jump, que vai basicamente comer essa quebra de linha para a gente poder não ter que lidar com ela, né? Como vocês podem ver aqui. Deu para entender essa parte, pessoal? Acho que deu sim. Eu entendi de boa. Opa, perfeito, então. Beleza. Agora, se eu quiser, por exemplo, botar a variável que eu li dentro da string, a gente pode usar isso aqui, ó. A gente bota o jogo da velha e abre chaves e nome da variável. E bom, vamos fazer isso aqui. Se eu quiser botar, por exemplo, hello, para botar o nome da pessoa, a gente abre o jogo da velha, fecha o jogo da velha, escreve nome. Aí quando a gente rodar isso aqui, hello Davi, porque foi o nome que eu li aqui. Reparem que aqui, neste caso, a gente tem que botar aspas duplas, porque senão não vai funcionar.
a gente botar aspas simples, ele vai entender que isso aqui faz parte da string, né? Então ele vai, tipo, imprimir simplesmente o hello nome, que é o que a gente escreveu. Então, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Davi, tá me ouvindo? Opa, Como é que faz pra, tipo, quando você vai pedir pro usuário digitar, pra você botar uma mensagem pra ele, tipo assim, qual é seu nome? Aí o cara vai lá e digita. para fazer isso Em você Ruby. pode só imprimir aqui antes de pegar o nome, por exemplo, escrever print qual qual o seu nome. Aí quando você for rodar, pra também não ficar isso aqui, vai aparecer qual o seu nome, aí vai pedir pra você digitar, aí você vai poder digitar normalmente. Entendi. Eu perguntei porque o Python tem um comando automático, eu queria saber se tinha também, mas beleza. Valeu. Tranquilo, eu não tenho certeza se tem um comando automático aqui, mas eu acho que não. A gente teria que escrever antes mesmo pra imprimir. Perfeito, perfeito. Se não tiver mais dúvidas, vamos seguir. Operações aritméticas. Bom, as operações são todas provavelmente todas as linguagens têm, quase todas. São a adição, subtração, a multiplicação, a divisão, o módulo, que é o resto da divisão. E isso aqui que não tem em todas as linguagens. A potência você pode fazer com um asterisco duplo, né? Então, você pode simplesmente pegar, vamos entrar aqui no console de novo. Se quiser pegar um número elevado a outro, 4 ao quadrado, opa, que isso, 4 ao quadrado, ele vai me dar 16, que ele faz o asterisco duplo faz ao quadrado. Mas acho que isso é uma das únicas novidades que vocês vão encontrar aqui no Ruby em relação a algumas outras linguagens. E queria saber se alguém pode me dizer o que é que essa instrução aqui faz. Ele Então- soma 2 ao valor de x. Exatamente. Se eu pegar o x e setar para 4 e eu fizer x mais igual a 2, ele vai para 6, que é exatamente a mesma coisa de eu fazer x é igual a x mais 2. Perfeito, perfeito? Todo mundo entendeu? Assumir que sim, então. Vamos para operadores relacionais. Os operadores relacionais são o que a gente usa para a gente conseguir selecionar verificar o que está acontecendo no nosso código. Por exemplo, a gente quer saber se o valor é igual ao outro, a gente usa o operador de igual. Se é diferente, a gente usa esse exclamação igual. Aí esse aqui eu acho que é bem padrão para a maioria das linguagens, você já deve ter visto em Python e C. A única diferença é esse operador de subsunção aqui, que eu confesso que assim até hoje eu nem sabia o que era esse aqui direito. Que esses três iguais aqui, ele não tem quase nada a ver com isso aqui. Basicamente, o que ele faz? Ele pega o que você colocar aqui na esquerda, do lado esquerdo do operador, e verifica se faz sentido o que está do lado direito. Se o que está do lado direito faz sentido, pertence ao que está do lado esquerdo. Faz sentido, por exemplo, eu colocar aqui, vamos supor, string igual a 2. Ele está basicamente vendo, faz sentido eu falar que 2, faz sentido eu colocar 2 em uma caixa de string? Não faz sentido, porque só tem string lá. Agora se eu botar como string, ele vai retornar true, porque ele está vendo que isso aqui é verdadeiro, que 2 é um string, então faz sentido. Outro uso para isso aqui por exemplo, você tem um intervalo. Para você declarar um intervalo em Ruby, o intervalo em Ruby é algo assim: você bota o valor que inicia, bota 2 pontos e o valor que termina. Então isso aqui é um intervalo que vai de 1 até 10. Aí você pode usar esse operador e ver que se 4 faz sentido, eu falar que 4 está no intervalo de 1 até 10, então ele vai falar que faz sentido. Agora se eu falar com outro valor qualquer, 11, ele não vai fazer sentido.
Acho que é só, acho que é mais é isso, operadores relacionais. Alguma dúvida? Esse negócio aqui é um pouco confuso. No intervalo ele chega até 10 ou ele para antes de 10, assim, no 9, no Opa, 9.9? boa pergunta. Então, esse intervalo, quando você declara com os dois pontos, ele vai até o 10. Tanto se eu fizer isso aqui até o 10, botar assim, vai falar que é true. Mas se eu quiser que seja um intervalo aberto, que termine assim, o começo vai ser sempre igual. Se eu quiser fazer, eu boto 3 pontos para definir o intervalo aberto. Então se eu fizer assim, com 3 pontos até 10, ele vai falar que o 10 não pertence a esse intervalo. Mas nesse caso o 1 pertence, se eu não me engano. Eu acho que ele é aberto só no final. Ele é aberto só no final. Ficou claro? Era isso que você queria saber? Aham, e é só pra inteiros ou float também? Esse negócio de intervalo, eu não acho que não funciona para float porque ele incrementa de 1 em 1. Ok, Você também pode... obrigado. Beleza. Perfeito, perfeito. Agora operadores lógicos. A string, Opa, fala. a string pode usar sempre aspas duplas ou aspas simples, tanto faz? Para string você pode dar tanto aspas duplas, tanto aspas duplas, tanto aspas simples. Literalmente tanto faz. Só que para algumas coisas você vai precisar usar aspas simples por aspas duplas. Porque, por exemplo, aqui, se você usar aspas Eu vi lá, simples, aspas duplas, ele interpreta algumas coisas, né? aspas duplas interpretam algumas coisas. Basicamente é isso. Beleza. Beleza. Operadores lógicos. As operações lógicas elas são usadas para a gente verificar os contextos em que a gente está nossa aplicação, né, nosso programa. Por exemplo, se a gente quiser saber se um trainee tem a idade maior ou igual a 18 anos e teve uma média 7 no trainee, como que a gente faz isso? Então a gente tem esse operador do e, a gente pode usar tanto os dois e's aqui quanto o end. O ou, a gente pode usar tanto essas duas barrinhas aqui ou o or. Eles funcionam exatamente igual. Tem o ou exclusivo, que é basicamente o ou da sua mãe, que você fala, ou você paga, ou você compra o que você quer, ou você vai na festa, por exemplo. Você não pode fazer os dois. Se for os dois, ele vai retornar falso. E tem o not, que ele simplesmente inverte alguma coisa. Então, assim, tudo isso aqui retorna um booleano, se é verdadeiro ou falso. Se você usar no contexto certo. Se você usar isso aqui com números, ele vai fazer operações bit a bit. Não sei se vocês já viram isso em EC, mas se você usar isso aqui em número, ele vai fazer operações de comparar bit a bit e verificar bit a bit se é igual ou não. E basicamente é isso. Mas a gente geralmente usa para verdadeiro ou falso, para verificar booleanos, né? Então, por exemplo, botar 3 maior que 4 ou 3 maior que 2, ele vai retornar true, porque 3 não é maior que 4, beleza, mas 3 é maior que 2, então ele vai retornar true. Agora se eu fizer, por exemplo, 3 maior que 1 ou exclusivo 3 maior que 2, ele vai retornar... Eita. Aí se o exclusivo tem que ficar ligado que você tem que botar no parênteses, senão ele vai dar... por causa da precedência ele vai dar erro. Aí vai dar falso, porque 3 é maior que 1, beleza, mas 3 também é maior que 2. Então ele vai ver que só um dos dois podia ser verdadeiro, então ele vai retornar falso. Ficou clara essa parte? Deu pra entender? Eu sim, pode continuar. Perfeito. Então, beleza, estruturas de decisão, os condicionais, o famoso if, né? Eles verificam uma condição para executar aquele bloco de código. Como naquele nosso exemplo do algoritmo que a gente botou aqui em cima. A gente vê, o forno está aceso. Se o forno estiver aceso, a gente bota a lenha. Se o forno estiver aceso, a gente acende fogo. Então a gente usa esse if, isso aqui é um if, para a gente decidir o que a gente vai fazer no nosso programa. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, se o A for maior que B, eu imprimo que o A é maior que B. O if é para ver, caso não entre aqui, ele vai entrar aqui e vai ver se o A é igual a B. Aí vai dar o A é igual a B. Else, que é caso contrário, não entrou aqui,
ele vai entrar aqui e vai falar que o A é menor que B. Então é basicamente isso. Vamos fazer um pequeno programinha aqui. Alguém tem uma ideia de algum programa que a gente pode fazer usando if else, operadores? Quem quer dar uma ideia? Uma sugestão? Pega um input como um número inteiro, get, e aí, sei lá, pega dois e compara eles e fala qual é maior. Pode ser. Pegar dois inputs que você fala? Sim, Beleza. os dois int, né? Opa, tem espaço aqui sem querer. Beleza, aí eu vejo se um é maior que o outro, eu falo o quê? Eu faço o quê? Aí você coloca put e coloca o valor do input 1 é maior que o valor do input 2. Como string que você fala, né? Ou Aham. como imprimir dentro? Como string mesmo. E se não for? Faz o contrário? Opa. Exato. E se você quiser usar aquela função para substituir o input 1 com o valor do input 1, que eu já esqueci, desculpa. Ah, beleza, beleza. Você pode fazer assim. A gente vai pegar isso aqui, vai botar asterisco. Isso aqui vocês vão usar bastante. Você vai botar asterisco, abre chaves e nome da variável. Davi, asterisco é outro. Esse daí é Oh, hashtag, jogo da velha. Isso mesmo. Exatamente. Foi o que eu falei. Opa. Você tá ligado que nessa hora tá todo mundo julgando o professor, né? Agora você Pois já é. sabe como é que a gente se sente. Vida é difícil, vida é difícil. Os comentários do Edil de quem já viveu na pele. São só 10 anos passando por isso. Nessa hora você tem que falar, não, gente, fiz de propósito, eu tô testando se vocês estão prestando atenção. Eu juro que se não tivessem falado, pra mim isso aí era um asterisco mesmo. Tava nem prestando muita atenção nesse detalhe. Isso é o que a gente quiser chamar, pô. É isso. Beleza, pra sair do console a gente vai dar o quê? Mandou, né? Quit. .rb. Pô, Davi, você pode aumentar um pouquinho Bota o tamanho aí, da bota letra aí. no... No terminal? A minha miopia aqui tá Aí batendo. galera, o negócio que eu esqueci aqui que ninguém me avisou. Esqueci do end, famoso. Não pode terminar sem end. Deixa eu aumentar aqui pro Gabriel. Opa. Aumentou só? Acho que aumentou, né? Aumentou sim. Caralho, ficou feião, velho. Não precisa aumentar tanto não, pra ficar mais dentro assim, bonitinho. Pode dar uma diminuída um pouquinho também. Aí, se pinta. Dá pra ler, né? Eita, pô. Que isso? Meu Deus. Beleza. Vamos lá. Cara, não sei o que aconteceu aqui. Então entra aí. Pronto. Às vezes, gente, o Linux ele só tá testando a sua resiliência. Sua resiliência. Não aconteceu nada ali, ele só resolveu bugar. Mas é isso. Então, aí, fala dois números aí, alguém. 40 e 19. 42. Tá 40 e 42, então. Então, 40 não é uma... 42 é sempre o padrão, velho. É, resposta pro universo. Apenas. A gente tem como carregar o programa no interpretador lá no REPL? Aonde? Aquele IRB que você tava usando? Ah, o IRB?
Então, lá tem como carregar o arquivo? eu nunca tentei fazer isso, na verdade. Mas assim, eu não vejo muito porque você faria isso. Ah, pra debugar seria útil, né? Mas eu nunca tentei fazer isso. Posso até dar uma olhada pra ver se dá pra fazer depois. Aí eu te passo se eu achar alguma coisa. Bom, do if era isso. Não vou me estender muito aqui pra gente não ficar aqui até amanhã. Beleza. Aí, além do if, a gente tem o que? A gente tem o unless. O unless é exatamente o oposto do if. Então, a gente executa a não ser que alguma coisa aconteça. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma variável. Eu peguei do console, né, do usuário, editou o dinheiro do usuário, uma variável. Aí, se o dinheiro do usuário for menor do que 5,20, a não ser que seja menor que 5,20, então ele pode comer no RU. Saudades RU. Mas se for maior ou igual, se for menor que 5,20, ele não vai poder comer no RU, então ele não vai entrar aqui nesse bloco de código e vai simplesmente seguir o programa. Estrutura de decisão case, para quem já viu C, é o switch case, né, do C. Em Python não faço ideia de como é, mas ele é bem semelhante aos casos citados acima, né, mais semelhante ao if. Ele basicamente você dá o case na variável e você usa esse when para pegar o valor dessa variável. Tipo, quando essa variável estiver nesse intervalo de 0 até 12, ele vai imprimir você é uma criança. Quando a variável estiver nesse valor de 13 a 17, vai falar você é um adolescente. Caso contrário, vai imprimir que você é um adulto. E caso não esteja assim, eu acho que é só isso mesmo. Pra string eu acho que você não pode fazer isso de botar esse when, botar um intervalo assim, pra, por exemplo, pegar uma variável e ver se uma string, ver se essa string tá dentro de outra string. Eu tenho quase certeza que não dá pra fazer isso. Mas pra int você consegue fazer isso, pra pegar esse intervalo, né? E eu acho que é isso. Bom, os loops. Pra gente não ter que botar o mesmo código várias vezes, a gente não ter que escrever várias linhas iguais. Por exemplo, se eu quiser escrever na tela do usuário os números de 1 até 10, eu não vou escrever print 1, print 2, print 3. Então para fazer isso, para salvar a gente desse tipo de situação, a gente tem os loops. E quais são os tipos de loop? A gente tem o while. O que o while faz? Basicamente, enquanto essa condição não for satisfeita, ele vai executar esse bloco de código. Então nesse caso aqui é simplesmente um contador. Eu estou vendo, enquanto o contador for menor que 10, eu imprimo o valor do contador e somo 1. Então aqui ele vai imprimir de 0 até 10. Além do while, a gente tem o until, que é exatamente o contrário do while. Então, se o contador for, por exemplo, se botar o contador igual a 10, aí eu faço até o contador ser igual a 0, eu imprimo o contador. Então, é bem o contrário mesmo. Se esse aqui é enquanto isso aqui está sendo satisfeito, e esse aqui é enquanto isso aqui não está sendo satisfeito, basicamente. E temos o famoso for. Opa, alguém falou alguma coisa? Ninguém falou nada? Beleza. Ô, Davi, Manda. o until e o unless eles podem ser substituídos por while not, if not, usando not lá dos operadores lógicos. Pode sim. Vou mostrar um exemplo aqui. Comentar isso aqui. Vamos fazer. Se eu quiser fazer while, fazer esse contador, int count é igual a 0. Opa, tô fazendo muita coisa em si, velho. Você tomou conta. É foda, velho. Aí eu faço enquanto, por exemplo, se for diferente de. Opa, calma aí. Enquanto count for diferente. Opa, calma. Você quer que eu inverta isso aqui, né? É isso. É porque tipo, ou ponto de exclamação ou not antes ali, acho que deve funcionar. Perfeito.
Calma, você quer funcionar? Cara, me deu um nó na cabeça agora. Se eu fizesse normal, eu faria enquanto conte. Ah, não, tá certo, tá certo. É isso mesmo. Enquanto conte não for 10, eu vou fazer. Vou dar um puts count. Eu vou dar um contador. Mais. Opa, caralho. Conte. Muito save na minha vida. Contador. Conte. Mais igual a 1. Pronto. Gente. Beleza, vamos ver se você quer rodar. Ruby. Rola 1. Aí, ele funciona normalmente. Mas assim, você pode até fazer isso, mas isso aqui é a mesma coisa que você usar o until. Então, opa. Se você fizer isso aqui, Não, usar o until Ah, e tirar. Eita! Until. E tirar o ponto de exclamação, vai dar na mesma. Então, Então, a minha pergunta era essa, porque no Python não tem nem until nem unless, então eu tô acostumado a usar o if not e o while not. Então não tem nenhum prejuízo em fazer isso, né? sim, não tem nenhum prejuízo não. Só tem que pensar na lógica certinho, né? Às vezes você Eu se posso então embola. ignorar a existência de until e unless. Sim, pode. Mas vai te ajudar bastante se você usar. Pode crer. Valeu. Beleza, agora o for é quando você tem um intervalo definido, né? Entre A e B, você faz um for i em esse in aqui e o intervalo que você está querendo botar. Então, isso aqui é imprimir o valor de 1 até 10. E um negócio interessante é que se você quiser botar, opa, deixa eu ver aqui. Não sei se é mais. Se eu quiser especificar assim quantas vezes eu quero somar por iteração, por exemplo, se eu fizer isso aqui e der um puts i, ele vai imprimir de 1 até 10. Imprimir de 1 até 10 normal. Mas se eu quisesse imprimir de 2 em 2, de 3 em 3, eu posso usar essa função step. Porque aqui no while eu podia simplesmente, no until eu podia simplesmente subtrair menos igual a 2 ou mais igual a 2. Se eu quisesse mudar o intervalo. No for ele não faz isso, ele faz automaticamente de 1 em 1. Então a gente pode usar essa função step, que ela vai pegar e vai botar parênteses aqui só pra ficar mais visual. Ele vai pegar e você vai selecionar o intervalo que você quer somar. Então se eu quiser somar de 3 em 3 e eu rodar isso aqui, ele vai somar 1, 4, 7 e 10. Então nesse intervalo de 3 em 3, né? De 1 até 10, intervalo plano de 3 em 3. De fora acho que era isso. Alguma dúvida de estrutura de repetição, galera? Eu tenho uma. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Tá, basicamente esse ponto step é uma função que está sendo aplicada ao range de 1 a 10 ou é uma função que está sendo aplicada ao loop? É o range, né? É o range, eu tenho. É o range mesmo. Se eu pegar aqui, eu tenho quase certeza que é o range, é porque eu não lembro. O ponto step tá no range, né? Não, com certeza é no step, é no range, porque é uma função que a gente pegou do intervalo, né? Quando a gente bota o ponto depois de alguma coisa, a gente é uma função daquela coisa. Entendeu? Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Vou seguir então. Opa, pode falar. A diferença mesmo do intervalo aberto e do fechado? Então, no intervalo. Cadê? No intervalo fechado, ele não vai botar esse 10 aqui no final. Então, se eu botar 3 pontinhos aqui, que é pra pegar intervalo aberto, ele não vai pegar o 10. Mas no intervalo fechado, ele pega o 10 também. Entendeu? Ficou claro? Entendi, beleza. Beleza. Então bora. Só respondendo um pouco o que o Arthur tinha falado, ô Davi. Eu acabei de olhar aqui, por exemplo, se você tentar dar um step maior do que o seu intervalo, por exemplo, lá no for, pode dar só uma subidinha ali, Davi, rapidão?
pro slide? Ah, no slide. Pro slide. É no slide mesmo. Por exemplo, se aqui não, nesse slide mesmo do for. Se ele desse, por exemplo, um step 11, ele apenas iria imprimir o primeiro elemento no intervalo, que é o 1, e depois ele não iria imprimir nada, porque 1 mais 11 seria 12, e aí ele já teria passado do intervalo e ele não faria nada a partir daí. Acho que só complementando um pouco. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então bora falar de funções. Funções são... Todo mundo já deve ter usado função. São subrotinas, né, do teu programa, para você botar uma tarefa que você chama várias vezes, ou até mesmo uma tarefa que, assim, uma parte do seu código está muito feia visualmente, você quer agrupar numa função para o programa ficar mais legível o que está acontecendo. Então a gente declara funções, e as funções estão representadas na forma de função, e abre parênteses os parâmetros, né? Se for mais de um parâmetro, vai ser separado por vírgula simples. Como é que a gente define uma função? A gente bota esse def na frente e o nome da função, e o parênteses com os parâmetros. Se não tiver parâmetro, você não precisa dos parênteses, você pode só deixar esse negócio aqui. Esse ponto de interrogação não é porque é alguma coisa da função, não, é porque geralmente quando você vai estar trabalhando com booleanos, a gente bota funções com esse ponto de interrogação no final para deixar evidente, né, que vai retornar um verdadeiro ou um falso. E basicamente é isso. Agora tá, declarei a função, como é que eu chamo? Para chamar a função, a gente simplesmente vai pegar, nesse caso que tem um retorno, né, a gente vai pegar o resultado e vai uma variável, né, e vai armazenar o retorno dessa função nessa variável, nesse caso que a função retorna alguma coisa. Se é uma função que não faz nada, que não retorna nada, você pode só chamar ela e não fazer mais nada, só chamar a função. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que vamos fazer uma função, por exemplo, fatorial. Alguém tem uma ideia como é que eu faço essa função com tudo que a gente viu até agora? Ninguém? Você pode declarar uma variável na função e ir chamando ela, reduzindo a variável e multiplicando na própria função, na própria variável. Não sei se eu expliquei direito. Como assim vocês definem a variável aqui dentro da função, é isso? Você pega o parâmetro da função. Tá. É que eu não vi direito como você usa isso. Se é igualzinho ao Python. Eu faria uma função com dois parâmetros. Aí o inicial, eu pegaria o parâmetro inicial, o número inicial do fatorial que você quer, aí e iria chamando ele e reduzindo ele, além de multiplicar o outro, que é o resultado, por ele mesmo. E Assim reduzindo você o diz. inicial. Isso mesmo. Aí pegava o inicial. Aí você fazer isso com loop? Aí você bota. Não, eu iria usar uma função recursiva mesmo. Ah, Já que tá. eu propus. Entendi. É. Dá pra fazer Dá pra com fazer com recursão. loop, não? Dá pra fazer com loop também, que acho que é um pouco mais simples. É menos confuso, né? Porque recursão às vezes embaralha a nossa cabeça. É meio chatinho de trabalhar com recursão, na minha opinião. Então quando a gente puder evitar é sempre bom. Alguém sabe como é que faz com loop? Pô, eu posso falar também, eu acho que eu consigo. Opa, pode Eu mandar. usaria. Dá pra usar o range. Não sei se. Dá pra usar o range de 1 até uma variável, que seria o parâmetro da função. Tá falando fazer um range tipo 1 até inicial, assim? Isso. Perfeito. Aí multiplicando o i pelo inicial até chegar, né? Inicial. A gente pode fazer um vezes igual, né?
O i. Aham. É isso que você fala? Pera aí, isso funciona? Isso, é isso. É isso, perfeito então. Aí. Mas então a gente não precisaria desse resultado. Certo? Isso só pra recursiva mesmo. Perfeito então. Então a gente pode retornar aqui, né? O inicial, que foi o valor passado. E para chamar ela, a gente simplesmente faz um. Não, mas, Davi, rapidinho. Lança. Essa função do jeito que tá aí, eu não sei se eu tô entendendo errado, mas ela não vai ficar somando o inicial vezes o i toda vez, aí vai multiplicar inicial várias vezes, vai ficar tipo inicial elevado a inicial. Eu acho que tá certo isso. Precisaria de outra variável. Cria uma variável tipo resultado igual a inicial. Não. Resultado igual a resultado vezes i. Eu acho que Isso. Exatamente. Aqui? Eu acho que daria pra fazer um negócio tipo. Não, vezes igual aí, eu acho que não daria certo, Tu não. bota o Mas resultado. daria pra inicializar uma variável e fazer ela vezes i. isso que eu Pode tô ser. falando. Começa ela com 1, não sei. Resultado igual a 1. Uma coisa que vai dar errado é que você colocou intervalo fechado, de 1 até inicial, tem que ser aberto. Porque você já está multiplicando inicial por i no loop. Não, mas com o fechado, com o resultado igual a 1, vai dar certo. Ele tá falando pra botar esse resultado igual a 1 e mudar isso aqui pra resultado, certo? Isso. Mas a resolução, eu não sei quem falou, eu não prestei atenção. Mas a solução que ele tinha falado é de colocar do mesmo jeito que a gente estava fazendo, só que o intervalo não daria certo, por causa que eu acho que o inicial ele sempre seria, ele sempre iria aumentando, daí ele nunca ia chegar até o final do inicial. Ah, é verdade. Ah, pô, claro. O inicial. Tem como fazer isso? Mudar o range inicial do loop? Como assim? Mudar o range inicial? A pergunta que ele fez foi basicamente, passando mais um pouco assim, foi que, tipo, como a variável inicial estaria mudando, né? Acho que foi isso que você quis dizer, Arthur. E o Nicolas também falou que como a variável inicial está mudando, o range estaria mudando. Foi mais ou menos isso a pergunta? Foi. Ah, tá. Então, eu não tenho certeza porque eu nunca fiz isso e, tipo, provavelmente daria muito galho. Talvez. Eu posso falar do merda também. Talvez ele Foi mal aí. vai dar um. Eu não tenho certeza se ele verifica isso aqui antes de entrar no loop ou se ele vai verificando isso aqui toda vez que chega aqui. Eu acho que, primeiramente, não é uma boa ideia fazer isso. O ideal seria você, se você fosse mexer nessa variável aqui dentro, você teria que declarar uma outra variável aqui, botar essa variável igual ao inicial e mexer nessa variável, botar essa variável aqui ao invés do inicial, por exemplo. É uma das opções que você pode fazer. Mas assim, mexer na variável da iteração aqui não é uma boa ideia. Basicamente é isso. Respondeu? Você queria saber? Respondeu. Beleza. Mas daquele jeito vai funcionar, colocando o resultado igual a 1, aí vai dar certinho. Então vamos testar, né? Para chamar a função a gente faz a gente pode fazer um puts direto. Pode fazer um puts fat. Vamos pegar a entrada do usuário, né? Pegar como inteiro e passar essa entrada aqui. Então vamos rodar isso aqui para ver se funcionou. Alguém fala um número aí, de preferência um que não estoure o limite do int. Alguém tem uma ideia? Número? Bota um número baixo aí, um 4, um 5. Vou botar 5. Então 120. É isso mesmo? Os matemáticos de plantão aí me confirmam. Isso É sim. isso, tá certo. Perfeito. 24 vezes 5 dá 120. Perfeito, então. Uma coisa. Pode falar.
Uma pergunta, o return ele tem que estar depois do end sempre? É porque se tu retornar antes, você vai estar, por exemplo, se retornar dentro do loop, se eu botar esse return aqui dentro do loop, ele vai retornar. Opa, cara, eu escrevi errado desde o início, velho. Meu Deus. Meu Deus, calma aí. Enfim, se eu botar esse return dentro do loop, ele vai retornar a primeira iteração. Então, se eu chamar isso aqui, ele provavelmente vai me retornar 1. Independente do que eu botar. Entendeu? Eu tenho que botar o return fora do loop pra ele rodar tudo. Ah, ok. Obrigado. Lucas, a ideia do loop é que ele geralmente ele para a função ali, tipo, ele fala, vai retornar isso aqui e parou. Então, ele tem que ser dentro do end da função, mas nunca dentro do end do loop. A menos que, tipo, seja realmente, tipo, você encontrou o que você quer, você colocou uma condição, por exemplo, se tivesse colocado um condicional dentro do for, e aí você poderia colocar o return ali dentro, entendeu? Tipo, eu quero encontrar esse valor. Opa, encontrei? Então aí você pode parar e me entregar esse valor. Aí você poderia ter colocado o return aqui dentro, por exemplo. Mas nesse exemplo aqui, não daria certo de jeito nenhum. Obrigado. Beleza. Então, Eu tenho uma fala. dúvida. Toda vez que a gente sair de uma indentação, por exemplo, saindo de um loop, a gente precisa botar o end? Depende do que você tá usando. Geralmente sim, mas depende do que você tá usando. Porque, como vou mostrar aqui, a maioria das coisas vão ter um end. A maioria dos blocos de código que você chamar vai ter um end. O if tem que acabar com end. A definição da função tem que terminar com end. Que mais? O for tem que acabar com end. O until tem que acabar com end. O while tem que acabar com end. Então a maioria dos blocos de código vão ter que acabar com end. Mas geralmente assim, geralmente as coisas que você acaba identando, você bota um end no final. Entendi, obrigado. Então, uma coisinha que eu queria comentar, que é interessante do Ruby, é que no Ruby é implícito esse return. Então se você tirasse esse return daqui, botasse só o resultado, ele entende que você está retornando o resultado. Então se você tiver terminado a execução de uma função e você quer retornar alguma coisa, você não precisa botar a palavra do return, porque ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Vou botar aqui um 5 e vai retornar 120. Então o return ele não é obrigatório, a não ser que em alguns casos, por exemplo, o caso que o Gabriel falou de você querer retornar alguma coisa dentro do loop, por exemplo, aí você vai precisar do return. Mas caso contrário, você não precisa. E se quiser retornar 2 valores? Retornar 2 valores é um pouco mais complicado, porque a gente poderia retornar como um array, mas assim, array é assunto da nossa próxima aula, então a gente vai ver isso depois. Mas uma coisa interessante do Ruby também é que ele se você passar uma variável aqui, passar essa variável inicial aqui como resultado, se eu não me engano, vai ser igual a resultado. Se eu não me engano, a variável que você passa como parâmetro muda no escopo da função. Então se eu der um puts simplesmente inicial, entrada, né, e rodar, não acontece isso. Eu achei que acontecia isso, já vi isso acontecer em algumas outras linguagens, devo ter confundido. Mas tem uma forma de passar como parâmetros, só que eu não lembro como. Se colocar resultado, vírgula e aí o nome de outra variável, ele não retorna as duas, não? Não, acho que não. Se botar assim, né, que você tá falando? Por exemplo, resultado, vírgula inicial. Tá falando assim? Por exemplo? Tipo assim. Você escreveu inicial. Ai, tá difícil hoje. Beleza. Então, se eu pegar aqui fat
de entrada. Funciona. Por algum motivo funciona. Eu só não sei como é que ele retorna isso aqui. Eu acho que ele retorna como um array, será que não? Retorna como um array. Mas array é assunto da nossa próxima aula. Mas assim, vocês podem usar. Vocês provavelmente vão usar, né, quando vocês estiverem mexendo com array. Mas acho que é isso, velho. Mais alguma dúvida? Então, rapaziada, por hoje era só. Nossa próxima aula vai ser sobre arrays. Não vai ser comigo, vai ser com o Arthur. E vai ser quinta-feira de noite, né? Você quer dar alguma palavrinha, Gabriel? Quero sim. Primeiro, agradecer todo mundo que veio aqui, todo mundo que participou, tirou as dúvidas. Acho muito legal que tem dúvida, por exemplo, surgiu uns questionamentos bem interessantes aqui no fim da aula, né? Inclusive que eu vou mandar lá no Slack depois, para vocês pensarem sobre. Então, agradecer. E principalmente falar que não se enganem, principalmente a galera que já está um pouco mais avançada no curso, né? Porque essa aula meio que foi bem tranquila para o pessoal que já está um pouco mais avançado, que já teve um domínio, por exemplo, já fez APC, já fez ED, essa aula foi bem de boa, já concluiu essas duas matérias. Mas não pensem que o treino todo vai ser assim, essa é uma parte introdutória, para a gente estar apresentando aqui a linguagem Ruby para vocês, né? Então, aqueles que já estão mais avançados, se preparem, aqueles que já estão um pouco mais à frente no curso. Para os nossos calouros, também não se assustem caso seja algo muito novo. Acho que como vocês estão vendo o Python, já deu para perceber algumas semelhanças, né? Por exemplo, o range com os 2 pontos do Ruby e ou os 3 pontos também para definir intervalos. Você vê que tem semelhanças ali, por se tratarem ambas de linguagem de alto nível, né? E acredito que é isso. Vocês fiquem atentos ao Slack para mais novidades, para a gente ir avisando vocês. O Google Classroom, que a gente já postou coisas. E muito obrigado a todos e até quinta-feira, às 7 horas, que vai ser a nossa próxima aula, né? Gabriel, eu fiquei com uma dúvida sobre as listas, rapidão. Dá tempo Pode aí da falar. gente- Não, com certeza. É uma lista por semana, uma lista por conteúdo? Como que vai ser? Então, vai ser uma lista por semana, mas nem toda semana nós teremos listas. Então, se você abrir aqui o nosso Google Classroom, né, eu vou até abrir ele aqui com vocês, só para exemplificar o que eu estou falando. Eu posso compartilhar a tela aqui, Davi? À vontade. Então, vou compartilhar aqui a tela. Tá todo mundo enxergando? Sim, senhor. Então, aqui a gente tem a nossa ementa, porque ela é um pouco grandinha, eu sei. Mas se a gente descer um pouco, a gente tem esse cronograma semanal. Você vê que tem algumas semanas que estão marcadas aqui com uns xizinhos, certo? Essas semanas vão ser as semanas que a gente vai passar a lista e vai ser sobre o conteúdo daquela lista. Mas vale lembrar que... daquela semana, né? Mas vale lembrar também que as aulas costumam ter um teor um pouco, às vezes, acumulativo, né? Então, por exemplo, aqui na aula da semana 4, com certeza vai ter um pouco que vai ter que utilizar da aula da semana 3, da aula da semana 2, da aula da semana... Também aqui. Não ia falar da aula da semana 0, mas a aula da semana 0 foi só apresentar. Então, tem um pouco, sim, daquela ideia de que você tá pegando, em tese, conteúdos além daquela semana, mas o foco é o daquela semana, né? O da semana 1 vai ser o conteúdo hoje que o Davi apresentou para vocês, e um pouco mais também do conteúdo que vai ser apresentado na quinta. Já, por exemplo, a aula da semana 2 vai fugir um pouco da aula da semana 1, é um pouco diferente, porque ela é uma parte um pouco mais teórica para vocês. Mas é isso, por exemplo, tem semanas que a gente não vai ter listas, mas na sua grande maioria a gente vai ter sim fazer. E os prazos de entrega geralmente é o quê? Uma semana também? É uma semana para fazerem as listas, a gente acredita que é um tempo bom. Vão ser listas pesadas, vão ser listas realmente para vocês colocarem em prática e verificarem o aprendizado de vocês. Vão ser listas feitas também para vocês virem aqui tirar as dúvidas do plantão, né? De dúvidas, se você ver lá, a gente já tem a data do plantão marcada. Se não me engano, ficou para sexta-feira, acho que
4 horas, 3 horas, não foi? Que a gente marcou. Sexta às 3. Sexta às 3 horas. Vocês também vão estar disponíveis aqui pra gente tirar dúvidas da lista também aqui, às vezes no final da aula, algo assim. Então, não são que você vai ter que se preocupar, assim, de caramba, não vou conseguir fazer minhas coisas do MB. E sim vai ser uma grande muleta, né? Vai te ajudar muito a fazer essas durante o nosso processo. Sem contar, claro, que faz parte do nosso critério de avaliação. As listas são entregues no GitHub, eu acho, ou não? Então, sobre a entrega das listas, como vai funcionar? As listas de programação, para quem já deu uma lida no nosso guia de ferramentas, você vai entrar aqui no GitHub, vai criar um repositório, né? Então, eu vou abrir, por exemplo, o repositório meu. Então, cadê aqui um repositório que eu possa mostrar? Esse aqui. Eu tenho esse repositório, por exemplo, que é de um site pessoal que eu estava fazendo, de uma sorveteria. E aqui vocês veem que ele tem o link deles, né? Então se eu voltar aqui, teria site, logo no... Você vê que eles têm aqui o code, né? E aqui ele tem um link, ou você pode pegar o link daqui. O que você vai fazer para entregar a lista? Você vai ter o campo para você enviar aqui no Google Sala de Aula. E ao invés de você enviar os arquivos, né? Você vai enviar pra gente o link do repositório no GitHub. Para isso é muito importante que quando vocês forem criar o repositório das listas, vocês marquem ele como público para a gente conseguir acessar. Você vê aqui que esse repositório é um repositório público, tem esse livrinho aqui do lado. Se eu for aqui já aqui na minha página do GitHub, né, vocês vão ver que tem aqui alguns com cadeado que são repositórios privados. Só eu ou as pessoas que fazem parte desse projeto, né, a maioria dos projetos, podem ter acesso. Mas sim, vai ser pelo GitHub e pelo Google Classroom. Alguém tem mais alguma dúvida sobre as listas, as aulas, algo assim? Se eu tiver dúvidas em acessar o GitHub, que eu nunca mexi nele, eu posso só mandar mensagem no Slack ou no Discord? Com certeza. Por favor, Tranquilo, né? de preferência lá no Slack, que aí a gente às vezes é mais rápido de responder no Slack, né? Eu pelo menos fico mais atento. Pode mandar lá, que aí a gente, o mais rápido possível, eu ou qualquer outro dos tutores, vai lá, vai responder, né? Igual teve hoje, o Davi já tirou dúvida lá, eu tirei dúvida lá, o cara ideal. Então pode, sobre qualquer coisa assim, GitHub, Linux, instalação de ferramentas, pode contar com a gente. Lembrando mais uma vez que eu também sofri com essas ferramentas, então não precisa ter vergonha nenhuma. Algo mais, pessoal? Só comentar mesmo, né? Sei lá, não sei se vão fazer isso por aqui também, mas realmente que às vezes fica uma galera assim, depois de algumas reuniões, depois de algumas aulas, não sei se vai ser o caso da aula de hoje, para conversar mesmo. Se por acaso forem fazer isso e, bom, deixar o convite para os treinistas também, né? Caso alguém queira continuar conversando um pouco depois ou algo assim. Tamo aí. É isso. Quer falar mais algo, Davi? Não, valeu pela presença de todos. Acho que eu nunca dei uma aula pra tanta gente na minha vida. Valeu por serem participativos também, né? Às vezes fica aquele silêncio que ninguém fala nada. Aí é meio paia. Mas não é isso, rapaziada. Quinta-feira tem mais. Espero vocês aqui. Valeu. Já que ninguém tem nada, eu posso fazer um pedido egoísta, porque eu tinha instalado o Linux antes, eu fiz o Dual Boot Linux e Windows 10. Na minha máquina eu terminei assim que começou a aula. Aí eu ainda não mexi nele, eu tô com medo de eu ter corrompido, porque eu tive esse medo, porque eu fiz sozinho. Eu procurei entender, mas eu fiquei com medo de corromper o Windows 10, que falou que isso é possível. Tipo, se alguém puder ficar depois, assim, só pra... Tipo, eu juro que não vai demorar muito. Tipo, realmente é egoísta. Eu pedi. Se vocês quiserem jantar, tem problema não. Não, pode sim. Eu sei como é que é esse medo. Todos nós sabemos. Todos nós. Já parou a gravação, Davi? Vou Já, parar. né? Esqueci.